Pode sentar. Pode se assentar, que hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Se assentar. Beleza? Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Deixa eu trazer uma palavra aqui simples, mas profunda, porque é a palavra de Deus. Amém? Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, antes de eu ter um encontro com Jesus, né, e com a sua maravilhosa graça, eu fui convidado para ir a um culto, né? Eu era roqueiro, né? Imagina, roqueiro. Andava todo de preto, camisa de, né, Iron Maiden, né? Só aquelas bandas de rock pesada, né? Algumas até faziam menções à adoração a Satanás. Meus dedos eram cheios de anéis de caveira, né? Andava com aqueles cordãozão assim, aqueles negócios, né? Então assim, era um negócio meio cabuloso, né? Um negócio meio estranho. E tinha uma colega, né, que ela vivia me chamando: poxa, vamos lá no culto, lá na minha igreja, pá, não sei o quê. E aí eu cheguei pra ela e falei bem assim: mas lá eles vão me aceitar assim, do jeito que eu sou? Ela: não, você só vai direitinho, porque sim, não pode ir assim, né? Você vai. Eu falei: então não vou. Se não quer que eu vá desse jeito, não tem como eu ir. E eu nunca fui, né? E passou-se muitos anos depois, e lá estava eu, naquela igreja, sendo batizado. Mas quando eu fui para lá, já não era da mesma forma quando ela me chamou. Porque antes, na época que ainda estava com aqueles negócios de rock, né? Tinha uma placa, depois eu descobri, tinha uma placa na entrada assim, dizendo proibido a entrada de bermuda, né? Era proibido bater palma. E aí, passou-se o tempo, né? E Deus me salvou pela sua graça. Eu não tive que fazer nada, absolutamente nada. Por que eu iniciei dessa forma? Para começar aqui com vocês, talvez muitas pessoas, né, entraram aqui, ou talvez você conheça pessoas que evitam, né, ir a um prédio de igreja devido às doutrinas dos homens, as doutrinas eclesiásticas. E aí essas pessoas, elas começam a evitar essa ida. E ao evitar, elas não têm o contato, né, com o Pai da graça. A disciplina da igreja, né, para muitos, ele é tipo um mecanismo de correção, de repreensão, castigo, e acham que se não as praticarem de forma, né, mais severa, não serão considerados dignos de servir a Deus. O motivo inicial, né, até parece compreensível, né? Ou seja, olha, você precisa usar calça, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ó, se você não fizer isso, está fora da doutrina cristã. Olha, se você andar dessa forma, está fora, você não serve para ser cristão. Então, a doutrina eclesiástica, né, foi colocada dentro da igreja. E isso tem afastado muitas pessoas a se encontrarem com a maravilhosa graça de Deus. Mas o problema, né, é o que, ao fazerem isso, abandonam a soberania de Deus e, principalmente, né, a correta compreensão da graça de Deus. Podem até falar sobre a graça,
mas só ficam nisso. A graça, ela contém a essência dos evangelhos, né? Como o Raí colocou, não existe um evangelho, são 3 evangelhos, né? O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. E a graça, ela contém a essência dos evangelhos, né? E ela, às vezes, está numa coisa tão pequena, mas que expressa um amor inefável, ou seja, um amor indescritível, de quem está aplicando-as. Assim, pode ser apenas uma palavra dizendo sim ao amor de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e até hoje não disse um sim ao amor de Deus, por achar que você não está fazendo o suficiente para receber o amor dele. Mas esta graça, ela revela a grandiosidade da obra de Deus manifestada através de Jesus Cristo, de como esse amor é chegado a nós. A grande questão é, qual a dificuldade então de conciliar a doutrina, né, dos homens, a doutrina da igreja, a doutrina eclesiástica com a graça de Deus, né? Existe duas coisas principais. Uma, eles fazem isso por causa do fracasso de entender, receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus, né? Ou seja, o homem querendo sempre fazer algo na busca do merecimento, por deduzir que só a graça é pouco demais. Não, só receber a graça? Não, eu tenho que fazer algo. Não. Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso fazer algo. Eu preciso merecer isso. E quando você começa a caminhar dessa forma, você se coloca em vários paradigmas que começam a te limitar e a limitar a você experimentar o quão é bom o amor de Deus. E a segunda questão, né, a primeira foi o fracasso de entender, receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus. E a segunda é o fracasso de distribuir esse amor, esse perdão e essa graça incondicional aos outros. Por que isso acontece? Pelo receio de perder o controle do homem. E aí começa um grande paradigma dentro das igrejas. Eu não posso ensinar sobre a graça da forma como a Bíblia nos fala, porque senão eu perco o controle do homem aqui dentro. Eu vou perder pessoas. E aí, na verdade, o que demonstra é que você está perdendo a fé naquele que derramou toda a graça sobre nós. Mas não é assim que muitos vivem as boas novas do Evangelho da Graça. E, gente, esse segundo fracasso, né, distribuir esse amor, o perdão e a graça incondicional aos outros, ele é o mais sério, né? E ele também revela o primeiro, levando ao homem ao legalismo e levando ao homem ao farisaísmo, passando a ser assassinos da graça ao invés de serem pregadores dela. E o principal meio pelo qual eles fazem isso é a doutrina dos homens. É a doutrina dos homens. E o interessante é que agora à tarde eu estava vendo um filme, passou lá, e tal de Nevoeiro, o filme Nevoeiro. E o filme Nevoeiro é sobre um alienígena, um nevoeiro que tem na cidade, mas eu não quero me atentar ao filme não, foi uma parte que eu acabei colocando lá e vi que eles ficaram enclausurados dentro de um mercado. E devido a não saber o que estava se passando por lado de fora,
alguns começaram a se atacarem. E o interessante é que isso nos mostra o seguinte, né? E perguntou assim, né? Tinha uma mulher lá religiosa falando que era o fim dos tempos, que não sei o quê, papapá, parará. E tinha outros falando assim, olha, nós temos que tomar cuidado, porque ela já converteu lá 5, daqui a pouco são todos. E o que acontece com isso é que as pessoas, por elas não terem segurança e por elas estarem com medo, elas vão confiar naquele que passam a segurança. Aí a outra falou assim, mas e a questão das nossas leis? A gente vive aqui, nós somos pessoas civilizadas. E aí ele fala bem assim, somos civilizados tendo segurança, as leis, polícias, pessoas que nos... Ou seja, a lei é como se fosse uma coleira, né, no homem. E quando tira essa coleira, sai as leis, e ali só tem você e outras pessoas em busca de sobrevivência, você não está nem aí para a lei, você não está nem aí para o próximo, você quer sobreviver. E aí a forma primitiva do homem toma conta. O que eu quero dizer com isso? Muitas igrejas afastam pessoas por ela querer colocar o homem numa coleira. Mas o homem, ele não precisa viver numa coleira. Mas então por que não é pregado isso? Aqui na Koinonia é sobre a graça. Mas por que então eles não pregam isso? Porque eles acham que se não tiver a coleira, a doutrina, as regras, vai virar uma bagunça só. Mas quando eles fazem isso, eles tiram do poder da mão de Deus a graça que está sobre aquelas pessoas. E elas começam a viver a vida delas por regras e não pela graça. E assim começa a religião tomar conta. E a obra a qual Deus quer fazer, ela não acontece, porque a graça não consegue chegar até eles. Queridos, eu durante essas semanas, né, o pastor pregando, eu fui aprender mais sobre graça aqui na Koinonia, né? Eu achava que eu não era religioso, né? Eu era uma pessoa, né? Eu chegava para as pessoas para evangelizar assim, eu falava assim, não, pastor, religioso não. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que ainda tinha muita religião na minha vida. E ainda tem algumas coisinhas que a gente ainda vai se pegando. Só que quando a gente vai tendo contato com essa graça, a gente vai sendo liberto disso tudo. A graça, ela não te dá legalidade para você pecar, para você fazer o que bem entender com a sua vida, não. A graça, pelo contrário, ela nos liberta para vivermos o amor que Deus tem para nós. Amém? E queridos, olhando para esse contexto, né, eu fico impressionado com a carta de Paulo aos Efésios, né, que fala muito sobre essa questão, né? E essa carta, ela é dividida em várias partes, na verdade em 2 partes. Ela é dividida falando sobre ensino e sobre prática. Ensino e prática. Só que hoje nós vamos ficar só no ensino, tá? O ensino, ele fala ali do capítulo 1 ao capítulo 3, né? O ensino, ele fala da nossa posição em Cristo, né? E isso é bacana. E isso vai nos mostrando que Paulo, ele tem um cuidado assim tão grande, né? Ao colocar ali as palavras nessa carta, para mostrar para as pessoas que estão se achegando a Cristo, que elas tenham um entendimento do que é a graça.
de como vivermos nessa graça. O nosso posicionamento em Cristo. E ele começa a ensinar sobre isso. Então, eu vou me atentar só nessa primeira parte. Nós vamos trabalhar em cima dessa primeira parte, que é a nossa posição em Cristo. E aí eu te pergunto, você sabe qual é, ou qual deveria ser a nossa posição em Cristo? Talvez você entrou aqui e falou, não, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Não. Porque eu aprendi que eu deveria fazer algo. Eu gosto de ouvir músicas do mundo, do rock, não sei o quê. E as pessoas falaram que eu teria que parar com isso primeiro. Não. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. A nossa posição em Cristo, na verdade, ela deve começar pelo se assentar. Pelo se assentar. Abra sua Bíblia, aqui no telão também, Efésios 2, 6. E diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais ou celestes em Cristo Jesus. Ele nos fez o quê? Sentar. Algumas traduções está assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí você fica imaginando assim, o que significa isso? O que significa esse assentar? Outro texto, Efésios 1, 17 ao 21. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, pode passar, sendo iluminados aos olhos dos vossos coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se sentar-se à sua direita nos céus. 21. Muito acima de todos os principados e autoridade e poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia! É lá que você também vai estar sentado. Mas você não precisa esperar chegar, porque o que ele diz aqui? Não somente o que? Neste, mas também no vindouro. É nesse também, querido. É nesse também. E aí a compreensão humana, ela não consegue, a cabeça do ser humano, ela explode quando ele começa a ler isso. Ele fala, não é possível. Eu que sou um pecador, eu não mereço isso tudo. Claro, se você merecesse não seria graça. Por isso que se chama graça. Não é para você merecer mesmo não. Você sabia que até a fé que você teve para crer foi Deus que te deu, para que você não achasse que merecesse alguma coisa?
Queridos, é simples, mas profundo. Isso é graça. Efésios 2, 9 também, é aquele que a gente leu lá no início, de 6 a 9, ele fala sobre isso. Eu vou ler aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Deus, ressuscitando dentre os mortos, fez-nos assentar-se e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Está querendo ser uma religião aqui, mas não vai não, em nome de Jesus. É regiões, tá? Como dissemos, essa passagem ela revela o segredo de uma vida celestial. A vida cristã não começa com o andar, fazer coisas. A vida cristã, ela começa no assentar, no descansar. A era cristã, ela iniciou com Cristo, né? Sobre Cristo, ficamos sabendo que depois de ter feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, está lá em Hebreus 1:3. E com a mesma dose, né, de verdade, podemos dizer que o homem inicia a sua vida cristã em Cristo. Isto é, quando pela fé ele se vê assentado em Cristo. Queridos, aqui está uma grande chave. Enquanto você não se vê assentado em Cristo pela fé, você ainda não se tornou um cristão. É duro, mas é a palavra. Enquanto você não se vê do tipo, é como aquele jovem discípulo que foi Estevão, sendo apedrejado ali, ele olhou para o céu, e o que ele viu? Os céus se abrindo e o filho esperando ele. Ele já estava se vendo assentado com o Pai. E é essa fé que nós precisamos ter, de olhar para Cristo e nos ver assentados juntamente com Ele. Essa é a fé que precisamos ter. Não, isso não é para mim. Não, eu prefiro conquistar a minha salvação. Queridos, você vai gastar a sua vida toda e não vai conseguir. Porque todo o trabalho, tudo já foi feito. A maioria dos homens, ou seja, da humanidade, comete o erro de tentar andar para tornar-se capaz de se assentar, o que contraria a verdadeira ordem. Nosso raciocínio natural nos pergunta: se não andamos, de que modo vamos atingir então o alvo? O que é que vamos conseguir sem esforço? Como chegaremos a qualquer destino se não nos movemos? O homem natural começa a fazer essas perguntas, começa a vir uns questionamentos. Todavia, a vida cristã, a vida cristã ela é engraçada. Se logo de início tentamos fazer alguma coisa, nada obtemos. Se procuramos atingir algo, perdemos tudo. É que o cristianismo não começa com um grande faça, mas com um grande já foi feito. Já foi feito. Você não precisa fazer mais nada. Quando Jesus ele se entrega naquela cruz, no final de tudo ele fala assim: Pai, está consumado. Está tudo feito. Está tudo feito.
Assim é que Efésios se inicia com a declaração de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E somos convidados logo de início a assentar-nos e usufruir de tudo quanto Deus já fez por nós. Não devemos lançar-nos e tentar conseguir as coisas por nós mesmos. Andar implica esforço, mas Deus nos diz que somos salvos não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. Amém? E aí nós começamos a falar sobre a questão da salvação mediante a fé, né? Mas o que quer dizer de fato com isso, né? Queremos dizer o seguinte, que somos salvos quando repousamos em Jesus Cristo. Empresta uma cadeira aí, pastorzão. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, ele fala o quê? Que somos salvos quando repousamos em Jesus. Nada fizemos, absolutamente nada, para salvar-nos a nós mesmos. Apenas depositamos no Senhor o fardo de nossas almas sobrecarregadas de pecado. Iniciamos a nossa vida cristã não dependendo de nós mesmos, de algo que fazemos, mas dependendo do que Cristo já fez. E o interessante é que, imagina você numa caminhada. Quem aqui gosta de correr? O Lamarque, tá ali, ó. O Rafa, tá a galera aí, ó. Tá ali a Dani. Quem? Denilson também. Denilson corre muito, tá? O maior corredor aqui, Forrest Gump, tá? E interessante é que quando nós corremos, o que acontece no final dessa corrida, quando você está exausto? O que você quer fazer? Você quer sentar. E interessante que quando você se assenta, todo o peso que você vem carregando não está mais sobre você, sobre os teus músculos. Todo o seu peso está sobre a cadeira. E quando nós fazemos isso, ao entregarmos as nossas vidas para Cristo, o que Ele nos convida é fazer. Vem, se assente, para que você possa sentir a leveza da graça que Ele tem para a sua vida. Queridos, não adianta a gente viver a nossa vida por nossos braços, pela nossa força. Se nós começarmos a vivermos a nossa vida pelos nossos esforços, vai chegar um momento em que não aguentaremos. Como diz algumas pessoas, iremos bater a biela, né? Vamos parar de funcionar. Né? Um carro que anda, uma hora ele dá um defeito e não tem mais conserto. Mas nós, como descansamos em Cristo Jesus, na sua maravilhosa graça, querido, Ele nos mostra o que é de fato ser um cristão. Não viver num mundo de regras, não viver num mundo de doutrinas, dogmas, paradigmas, mas viver num mundo de um fardo leve, que é o dele, um jugo suave, a qual Ele nos convida. E então você vai e me pergunta, mas Leandro, então o que de fato é esse assentar? Então eu vou assim, aceitei a Jesus, pronto, Jesus, agora é contigo, tá? E acabou, você vai ficar sempre sentado ali, assentado? Sim ou não? Você vai ficar sempre assentado em Cristo? Sim ou não? Sim, sempre. Porque a gente não perde o nosso lugar em Cristo.
Pois uma vez que você se assenta em Cristo, se entregando para Ele, querendo viver na sua maravilhosa graça, você não sai dali. Mas para a sua vida no mundo, você começa a andar, mas assentado em Cristo. Mas hoje nós vamos só nos ater no assentar. Quando caminhamos ou ficamos em pé, né? Fica cansado, não fica? O que a gente tem que fazer? Se assentar. Então, esse se assentar significa que nós devemos ter total dependência de Deus. Total dependência do Pai. Porque é Ele em que nos vai conduzir as nossas vidas. Essa foi a norma, né, de Deus desde o início. Na criação, Deus trabalhou desde o primeiro dia até o sexto e descansou no sétimo. Podemos dizer, sem falta, a verdade, que o Senhor trabalhou, esteve muito ocupado durante aqueles primeiros 6 dias. A seguir, tendo terminado a obra, Ele parou de trabalhar. O sétimo dia tornou-se o dia de descanso do Senhor. Foi o repouso do Senhor. E aí até o homem, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, que Deus, Ele preparou tudo, criou tudo. E no último dia Ele fez o homem. Para quê? Para que o homem viesse desfrutar de toda a criação. Descansar com Ele, desfrutando de tudo. Mas que diremos de Adão? Qual teria sido a sua posição em relação ao descanso de Deus? Ficamos sabendo, né, que Adão, ele foi criado no 6º dia. A Bíblia, ela deixa bem claro, então, que Adão nada teve que a ver com os primeiros 6 dias de trabalho, visto que ele só veio existir no fim da obra. E no 7º dia, ou seja, no primeiro dia de Adão, Deus mostrou para ele a importância de desfrutar de tudo aquilo que ele havia criado. Deus trabalhou forte naqueles dias da criação, não deixando nada, não devendo nada para o homem. Deus caminhou um pouco mais e completou também a obra de redenção. E nós nada podemos e nem precisamos fazer para merecê-la, através de Cristo Jesus. E aí, fala bem assim, o cristianismo, na verdade, significa que Deus fez tudo em Cristo e que nós apenas penetramos nessa realidade para usufruí-la mediante a fé. A palavra-chave aqui não é evidentemente no contexto a ordem para que nós assentássemos, mas que nos vejamos assentados em Cristo, como diz em Efésios 2:6. Paulo, ele ora para que os olhos de nossos entendimentos sejam iluminados, a fim de compreendermos tudo a respeito desse fato, que Deus, pelo seu infinito poder, primeiro fê-lo a Cristo sentar-se à sua direita nos céus, e depois, pela sua graça, nos fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira lição que devemos aprender, portanto, é esta:
que o trabalho não é inicialmente nosso, mas do Senhor. Não se trata de nós trabalharmos para Deus, mas Deus trabalhar para nós. Deus nos dá a nossa posição de repouso. Ele nos traz a obra terminada de seu Filho e apresenta dizendo: por favor, sente-se. A nossa vida cristã inicia-se com a descoberta das coisas que Deus já havia providenciado para nós. É interessante que as pessoas ainda lutam contra isso, tentando viver, uma vida de merecimento, Deixa de lado isso. Nós precisamos de fato nos assentar na graça em Cristo Jesus e vivermos de forma maravilhosa. E não só vivermos isso também, mas apresentar essa graça também aos outros. E aí talvez você venha se perguntando: mas como eu posso ter a certeza, de que eu estou em Cristo? Posso ter a certeza, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela afirma isso. Vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 1:30. Aquele que nos confirma convosco em Cristo é Deus. 2 Coríntios 1:21. Se eu colocar, olha como é que você precisa verificar essa questão. Se eu pegar uma nota de R$1 ou R$100, o que for, e colocar ela dentro de uma revista, dentro de um livro, e pegar aquele livro e tacar fogo, o que vai acontecer com aquela revista e o que vai acontecer com aquela nota? A nota, ela vai manter inteira depois que for consumir tudo? Assim, nós precisamos nos ver em Cristo. Se estamos nele, tudo que ele recebe, nós recebemos também. Nós precisamos entender que nós, em Cristo, somos um. Assim como ele é ao Pai, nós também somos com ele. Aquela nota que estava dentro da revista, ela recebeu o mesmo destino que a revista teve. Assim, quando nós estamos em Cristo, também receberemos o mesmo destino que ele tem. Amém? O nosso velho homem, lá em Romanos 6:6, coloca para mim, fazendo um favor. Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O segredo da libertação do pecado não está em a pessoa fazer algo, mas em descansar naquilo que Deus fez. É confiar. É confiar. Tem uma história, que eu estava lendo no livro. Fala de um engenheiro que morava numa grande cidade no Ocidente. E ele saiu de sua terra e foi para o Oriente. Ele esteve longe de casa durante 2-3 anos. E durante a sua ausência, a sua esposa lhe foi infiel, cometeu adultério com um dos melhores amigos do marido. Quando o marido voltou a casa, descobriu que havia perdido a esposa, os seus 2 filhos e o seu melhor amigo. E aí esse rapaz, ele foi procurar esse pastor.
E esse homem ferido começou a desabafar. Faz 2 anos que todos os dias e todas as noites meu coração tem estado cheio de ódio. Eu sou cristão, eu sei que devo perdoar a minha esposa e o meu amigo, mas embora eu tente perdoá-los e continuo tentando, simplesmente não consigo. E todos os dias resolvo perdoá-los e todos os dias eu falho. O que é que eu posso fazer? E aquela pessoa o orientou: não faça absolutamente nada. E aí ele pergunta: o que é que o senhor quer dizer com isso? Perguntou-me, espantado: devo continuar odiando? Então aquele homem começou a explicar. A solução do seu problema está aqui. A solução do seu problema está aqui, em que quando Jesus morreu na cruz, não apenas ele levou consigo os seus pecados, mas levou você junto. Quando ele foi crucificado, o seu velho homem foi crucificado nele, de modo que aquela pessoa em você que não consegue perdoar, o velho homem que não consegue amar aos que os prejudicaram tão gravemente, foi tirado do caminho quando Cristo morreu. Deus cuidou dessa situação horrorosa quando Cristo morreu na cruz. Nada sobrando para você fazer. Simplesmente diga a Ele: Senhor, não consigo amar e desisto de ficar tentando sem parar, mas confio em Teu perfeito amor. Não consigo perdoar, mas confio que Tu podes perdoar em meu lugar e fazer isso daqui por diante em mim. O homem ficou ali, sentado, muito espantado, dizendo: isso é novidade para mim. Acho que devo fazer alguma coisa. A seguir, um pouco depois, ele acrescentou: mas o que é que eu posso fazer? Disse-lhe eu: então, Deus está esperando que você pare de tentar fazer alguma coisa. E aí você talvez pergunta: mas como assim? A palavra de Deus diz que se eu não perdoar o irmão a qual vejo, se não amar o irmão a qual vejo, como eu posso amar a Deus a qual não vejo? Como assim você está querendo dizer sobre isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto você tentar buscar perdoar o outro sem se assentar, você não vai conseguir. Primeiro você precisa se assentar. Porque se você se assentar, você está em Cristo. Aí é Cristo quem conduz você. Mas enquanto você estiver de pé, querendo andar pelos teus próprios braços, você só vai se frustrar. Essa é a ideia da graça. Essa é a ideia de confiar em Cristo, de se assentar em Cristo. E talvez você hoje está vivendo uma vida tão turbulenta, tão assim, um negócio que talvez você fale assim: só eu sei o que eu estou passando. Sim, só você. E assim, você dessa forma, você também está cansado. E Deus está querendo assim: cara, essa batalha não é tua, é minha. Deixa eu te ajudar. Mas você ainda está tentando lutar com as tuas forças. Quem aqui já tentou salvar alguém afogado? Alguém já tentou? Alguém está se afogando, você foi lá e tentou salvar? Alguém já? Dudu? Já foi? E como é que a pessoa estava? Oi? Se batendo. E você foi nela se batendo ou você esperou ela acalmar? Foi nela se batendo, né? Aí que está o perigo. Quando você vê uma pessoa se afogando, se você sabe nadar, tá? Se você não sabe, nem vá, porque vai ela e vai você também.
Você tem duas situações, duas decisões que você vai tomar. Uma, cruzar os braços e esperar ela parar de se bater. Ou, outra ideia, você nada até ela, quando você estiver chegando perto, você dá um soco nela. Beleza? São só essas duas opções. Porque enquanto ela estiver se batendo, tentando, se você chegar junto, ela vai te agarrar com o pavor que ela está tendo, vai os dois juntos para o fundo. E o que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar a nos descansar em Cristo. Porque enquanto você estiver se batendo, tentando com as tuas próprias forças, ou o Pai vai te dar um soco, buf, é só assim para você parar. Ou ele vai continuar lá olhando e falando assim: filho, eu quero te ajudar. Até quando você vai viver a vida dessa forma, se batendo, tentando ir com teus próprios braços? Não é isso que eu ensinei. Não é isso que eu ensinei. A minha palavra não fala sobre isso. Fala sobre você se assentar primeiro, sobre você confiar em mim, porque a obra sou eu quem faço. E para a gente encerrar, querido, eu quero dizer que é Deus quem nos dá tudo. Deus, Ele nos dá tudo. Tem uma parábola, né? De todas as parábolas que tem, né, no Evangelho, a do pai e os seus dois filhos, né? A gente fala muito aqui, nosso pastor, ele fala demais essa parábola. E a cada momento a gente vai vendo coisas novas, aprendendo coisas novas dessa parábola, né? Algumas Bíblias têm um texto lá que diz a parábola do filho pródigo, né? Mas na verdade ali a gente entende que é na verdade a parábola do pai. E tem os seus dois filhos. Ali fala sobre uma grande ilustração, né, de maneira de agradarmos a Deus, né? Lucas 15:32. Era justo alegrarmos e folgarmos. Vamos ver como é que está a tradução. Lucas 15:32. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Com estas palavras, Jesus nos revela o que é que, de modo supremo, na esfera da redenção, alegra o coração do Pai. Não é o irmão mais velho que trabalha sem cessar para o pai, mas o irmão mais novo que permite que o pai faça tudo por ele. Não é o irmão mais velho que sempre quer ser aquele que dá, mas o irmão mais novo que está sempre disposto a receber. Quando o filho mais velho, né, ele voltou para casa, tendo despendido suas forças e seus bens numa vida, né? O filho mais novo, tá? Eu confundi. Quando o filho mais novo ele volta para casa, né? Tendo ali que se desprendeu de toda a sua força, os seus bens, numa vida, né, de loucura que ele viveu, gastando todos os seus bens ali e vivendo no mais baixo nível, né, que o homem pode viver. O pai, ele não proferiu uma palavra de recriminação contra a vida louca daquele filho, nem uma única palavra a respeito das perdas dos bens. O pai, quando viu aquele filho, ele não apontou julgando o filho, falando: tá vendo essa loucura que você fez? Você viveu loucamente, perdeu todos os nossos bens. Mas não foi isso que o pai falou. Talvez hoje você está ouvindo essas questões
Talvez você não buscou ainda a presença do Pai, por ter medo de ouvir do Pai uma repreensão dura. Eu conheço muitas pessoas que falam que eu não mereço, eu não vou à igreja porque se eu for eu vou ser expulso de lá, de tão errado que eu sou. Por que essas pessoas então falam isso? Porque aquilo que eu falei lá desde o início, a doutrina dos homens tem afastado o amor que Deus tem para essas vidas. Então, aquele pai, na verdade, ele abraça aquele filho, e ele ali dispensa toda a tua graça, todo o teu amor sobre a vida dele. O pai não se entristeceu por causa das perdas, apenas alegrou-se pela oportunidade que o retorno do filho lhe concedia de gastar mais ainda com ele. Deus é tão rico que sua principal alegria consiste em dar. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele quer te dar a oportunidade de você assentar em Cristo Jesus e viver na sua maravilhosa graça. Amém, queridos? Feche seus olhos nesse momento. E comece a falar com o Pai. Comece a falar com o Pai. O que tem te impedido de você se assentar com Cristo? Talvez até hoje você não conseguiu se ver sentado com Cristo nas regiões celestiais. Talvez os dogmas, paradigmas, a religião tem te cegado, a ponto de você não conseguir enxergar pelos olhos da fé você assentado com Cristo. Louvado seja teu nome, Pai. A não ser nas minhas fraquezas, sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Não me gloriarei em mim, a não ser nas minhas fraquezas. Sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, Pode ficar de pé, meu querido. Fica de pé. Se coloca de pé na presença do Pai nesse momento. que a sua Começa a abrir o teu coração para Ele. Abra o teu coração para o Pai. Ele está aqui. eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei
Efésios 2, 4-9, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, amém? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Aleluia, papai. Maravilhoso, pai. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco ou estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, ou se estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me levanta. Eu sei que a sua graça é e eu sei que a sua bondade não tem fim. Eu sei que a sua graça é eu sei que a sua bondade não Oh, querido, o nosso Pai é maravilhoso. O nosso Pai é maravilhoso. E Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Dessa religiosidade. Dessa religiosidade que tem impedido você de viver aquilo que eu tenho para você. E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Jesus faz para você nessa noite, de não olhar para as doutrinas, paradigmas, religiões, mas olhar para Ele, porque Ele é o único digno de te dar descanso e de te dar a verdadeira paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai.